Queremos dar o nosso boa noite a todos vocês que chegaram pontualmente para mais esse estudo da Bíblia, né? Sejam bem-vindos. Deus abençoe a cada um de vocês. Neste momento quero convidar vocês a se ficarem em reverência, assim como vocês estão, e vamos orar ao Senhor pedindo as bênçãos sobre o estudo dessa noite. Pai querido que estás nos céus, e somos imensamente agradecidos pelas bênçãos que o Senhor tem dado a cada um de nós. Amém. Pela vida, pela proteção poderosa dos teus anjos, nós te louvamos. Nesta noite aqui viemos para estudar mais uma vez a tua palavra, conhecer as tuas verdades, assimilá-las e viver de acordo com o Senhor deseja. Por isso nós te pedimos que o Senhor envie a presença do teu Espírito Santo conosco, na vida de cada um de nós, a fim de compreendermos a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Imploramos essa bênção também com o professor Silas. Que o teu Espírito faça lembrar e falar aquilo que o Senhor deseja, que são as tuas verdades, em nome de Jesus. Amém. Semana passada, nós começamos a tratar de um assunto muito importante, que tem a ver com o que diz a Bíblia acontece com uma pessoa quando ela morre. E eu disse para vocês que a interpretação que nós passamos aqui é a visão de uma minoria muito pequena dentro do cristianismo. A grande maioria do cristianismo, não importa se são católicos, ortodoxos, protestantes, evangélicos, a grande maioria pensa diferente. Mas eu espero ter mostrado para vocês, semana passada, uma porção de textos bíblicos que claramente dizem que a pessoa humana, isso que nós conhecemos como ser humano, só existe enquanto, me ajudem, duas coisas que estão acontecendo. Tem que ter o corpo, que é barro, é só você abrir um caixão enterrado há muito tempo, vai ter o que lá? Pó. Tudo bem? A Bíblia diz exatamente assim: do pó vieste e para o pó voltarás. Precisa ter um corpo e precisa ter o quê? A respiração, o fôlego de vida. Esse sopro de vida é a mesma coisa que tanta gente chama de, começa com A, alma. Tudo bem? E eu mostrei para vocês isso na Bíblia católica. Textos que na tradução protestante estão mais ou menos assim: o espírito volta para Deus. Na tradução católica está o quê? O sopro ou o fôlego volta para Deus. Tudo bem? Muito bem. Vimos também que esse fôlego ou esse espírito que volta para Deus tem quanto por cento de consciência? 0. Está cheio de texto na Bíblia que diz que o sujeito, quando morre junto com ele o quê? Os seus amores. Lembra disso? Então, daquela história da mulher que vai voltar a puxar o pé do marido se ele sair com a lambisgoia. Isso não tem fundamento bíblico nenhum. Tudo bem? Morre também o quê? Tudo. A morte, de acordo com o que a Bíblia apresenta, claramente é um estado de, me ajudem, inconsciência. Tudo bem? Isso quer dizer que a Bíblia diz que a pessoa morreu, acabou, nunca mais vai existir. Sim ou não? Não. Nós também estamos entre aqueles que acreditam na ressurreição da carne. Creio na ressurreição da carne. Tudo bem? Muito bem. O que nós vamos fazer hoje é uma continuação desse assunto. Só que hoje eu vou tratar esse assunto sob a ótica de uma parábola que é muito usada pelos 90 e tanto por cento do cristianismo que pensam diferente, para defender a ideia de que existe sim uma alma, um espírito desencarnado que
vai para Deus ou que vai para o inferno logo após a morte. Nós vamos tratar desse assunto hoje, começando com a leitura da parábola do rico e de Lázaro. Portanto, vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 16. Nós vamos começar no verso de número 9 e vamos até o verso de número 31. Eu vou pedir para a Gisele ler para nós a parábola toda, Gisele. Então, vamos nos achar aí, porque é um texto longo e pode ser que a tradução da Gisele não seja exatamente a tradução que você tem aí, tá? Havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre, chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e costumava largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. Até os cachorros vinham lamber suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mau. E agora ele está feliz aqui enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até você não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico disse: Nesse caso, pai Abraão, peça que me mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise para que assim não venham para esse lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: Os seus irmãos têm a lei de Moisés, os livros dos profetas para os avisarem, que eles os escutem. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: Se eles não escutarem Moisés, nem os profetas não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Portanto, a conclusão que se tira dessa parábola é que, primeiro, isso é uma história literal. Logo, céu e inferno são coisas que acontecem após a morte, imediatamente, e agora então, sem haver ressurreição, as pessoas após a morte se tornam espíritos desencarnados. Tem gente até que usa a expressão desencarnou em vez de morreu. Não, o cara não morreu, ele desencarnou. Ninguém morre, a pessoa desencarna. Essa é a conclusão que se tira dessa parábola. Será a primeira coisa que você precisa para entender o significado de tudo isso que a dona Gisele leu é saber o que é uma parábola. E não me interessa aqui aquela definição matemática de parábola. Eu não sei quando estudar matemática. O que me interessa é a parábola sob o ponto de vista da literatura. Olha o que o dicionário Aurélio da língua portuguesa diz sobre parábola. Primeiro, parábola é uma alegoria. Alegoria é algo que eu posso inventar, não é isso? O pessoal no carnaval usa muito alegoria. Alegoria é um negócio que o cara usa no dia a dia? Não, até por isso chama-se carnaval. Sim, no carnaval ele usa, no dia a dia não. Aquilo é uma alegoria, você está de brincadeira. O negócio não existe. Muito bem, e essa alegoria, ela evoca, essa expressão evocar é a mesma coisa que chamar. Ela evoca, ela lembra, ela chama o quê? Uma realidade muito maior do que o que está sendo dito com as palavras simples. Tudo bem? Essa é a definição de parábola no dicionário Aurélio. Parábolas permitem que a pessoa use figuras de linguagem
que não necessariamente são verdadeiras. Quer um exemplo? Olha só. Aqui vai uma dica para você. Quando você tiver que encarar um auditório e chamar atenção, veja, quem entende do assunto diz assim: quem vai falar em público tem no máximo 30 segundos para ganhar atenção. Ou você ganhou atenção em 30 segundos ou você está morto a pau. Tudo bem? Quer um conselho? Quando você tiver que chamar em público alguém, jamais comece com boa noite, bom dia, boa tarde. O cara não quer saber de boa noite, bom dia. Boa noite tem o seu Floresvaldo na entrada. Aqui na frente você quer ser surpreendido. Quer um exemplo? Uma vez eu escutei um sermão espetacular. Ele começava assim: Eisenhower passava férias em Denver. Uau! E daí começa o sermão. Agora eu vou trazer para a nossa realidade aqui. Imagine que eu começasse essa nossa conversa hoje dizendo assim: aconteceu quando os bichos falavam. E aí eu vou contar para você uma historinha. Que na floresta tinha uma porção de animais. Um deles era muito rápido, era lebre. O outro era muito devagar, tartaruga. E a lebre ficava se gabando da velocidade extraordinária que tinha. E a tartaruga um dia desafiou a lebre para uma corrida. E disse: olha, ela falava devagar, né? Eu ganho de você. Eu ganho de você. Você conhece a história, percebeu? Agora, olha para mim aqui, ó. Você acha que eu acredito que houve uma época que os bichos falavam? Vamos esquecer a cobra do Jardim do Éden, tá? Você acha que eu acredito que houve uma época que os bichos falavam? Sim ou não? Não. Agora, é uma história, a história do coelho e da lebre, todo mundo conhece essa fábula, né? No final, a tartaruga ganha. Por quê? Porque a lebre achou que a distância que ela já tinha abrido em cima da tartaruga era tão grande que ela podia dormir. E ela dormiu a tarde inteira. E a tartaruga, de passo em passo, chegou lá na frente. Quando ela acordou, a tartaruga estava para dar os 2 últimos passos, ela já tinha que correr 1 quilômetro, não deu tempo, a tartaruga ganhou. Tudo bem? Agora, você acha que eu acredito que os bichos falaram em algum momento da história? Não, mas isso conta uma verdade, me ajudem, muito maior. Qual que é a grande verdade por trás da parábola da tartaruga e da lebre? Não importa como você começa, o que importa é isso. Eu trabalhei com um sujeito que ele dizia assim: eu não gosto de gente com iniciativa. Difícil achar um patrão que diga isso, né? Não gosto de gente com iniciativa. Ele dizia assim: eu gosto de gente com terminativa. Você está entendendo o português do cara? Esse troço de iniciativa, eu tenho uma porção de gente com iniciativa. Eu quero gente com terminativa. Tudo bem? Muito bem. A Bíblia tem uma porção de parábolas. Aliás, boa parte da noite hoje nós vamos gastar estudando parábolas da Bíblia. E elas estão tanto no Novo Testamento, Jesus usou muitas delas, mas também temos parábolas no Velho Testamento. Vamos para uma parábola do Velho Testamento, livro de Juízes. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes. Juízes, nós vamos para o capítulo 9, a partir do verso 8. Foram certa vez as árvores ungiram para si um rei e disseram à oliveira: fica sobre nós. Porém a oliveira lhe respondeu: deixaria eu o meu óleo que Deus e os homens em mim prezam e iria bailar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria parar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra, mas se não, saiam do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Olha só, no livro de Juízes,
nós temos a história de grandes líderes de Israel, depois que eles chegaram na Terra Prometida e antes dos primeiros reis. Então, o que acontece em Juízes é depois da morte de Josué e antes de Saul. Um desses líderes foi Gideão. Gideão é aquele sujeito que Deus usou para libertar Israel de uma opressão midianita, e ele fez isso, claro, com o poder de Deus, mas só com 300 homens. Tudo bem? Destruiu o exército midianita e quando Gideão morre, Israel ficou sem um líder. E a tendência foi que alguns filhos de Gideão assumissem esse papel. E aí começa uma briga de poder entre os filhos. Um desses aparece no início do capítulo 9. Como é que era o nome do sujeito? Abimeleque. Esse era filho de Gideão. Ele foi até uma cidade chamada Siquém e disse o seguinte: ele tinha nascido em Siquém. Veja, Gideão era um sujeito de uma fertilidade absoluta. Tá? Você nunca ouviu falar de alguém como Gideão. A Bíblia conta que ele tinha pelo menos 70 filhos. Tá? Abimeleque era um deles. Tinha mais 69 e as meninas não contavam. Tudo bem? Não contavam só os homens. Bom, então olha só. Ele tinha filho quase que em toda a cidade de Israel, mas em Siquém o filho era Abimeleque. E Abimeleque chegou em Siquém e disse o seguinte: olha, vocês querem ser governados por alguém lá de, sei lá, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, ou vocês querem ser governados por um cara aqui de Curitiba, que fala leite quente? Os caras disseram: não, nós preferimos um cara de Curitiba. Então vamos fazer o seguinte: nós precisamos acabar com essa turma que é lá de Curitiba, de São Paulo, Rio, vamos destruir esse pessoal todo, porque daí nós vamos mandar nesse negócio. E Abimeleque convenceu os moradores de Siquém a ajudar ele a matar todos os irmãos. E mataram 70 homens. Sobrou um só, chamado Jotão. Jotão é o cara que apresentou a parábola que a dona Ideni leu. Olha o que Jotão disse para o povo de Israel: as árvores um dia precisaram escolher um rei. Chegaram para Oliveira e disseram assim: dona Oliveira, o senhor não quer reinar sobre nós? A Oliveira respondeu: você está de brincadeira, eu tenho coisa mais importante para fazer. E azeite de oliva e azeitona, como é que eu vou deixar a turma toda sem azeite de oliva? Eu não posso reinar sobre ninguém. Aí então as árvores chegaram e disseram assim para a figueira: dona Figueira, o senhor não pode administrar a gente aqui? Dona Figueira falou: vocês estão de brincadeira? E onde é que eu vou? Como é que eu vou ter tempo para produzir figo? Esse negócio de administrar não é comigo não. Aí eles foram atrás da videira. E a videira disse: não, o meu negócio é suco de uva, pasta de uva, ok? Aí não tinha mais opção, eles acharam um espinheiro. Olha para mim aqui e diga assim: para que serve um espinheiro? Quando você diz assim: ó, eu estou com um negócio que parece um espinho na carne, isso é bom? Não, isso é péssimo. Tudo bem? O espinheiro diz: não tem problema, eu estou à disposição. Venham, se abriguem embaixo da minha sombra. Quanto de sombra produz o espinheiro? Nada. E se vocês não gostarem disso, que saia fogo do céu e consuma todo mundo que for da oposição. Esse é o espinheiro. Tudo bem? O que Jotão estava querendo dizer? Eu tinha 70 irmãos, um deles era muito bom, vocês mataram. Tinha lá um outro que era meia boca, vocês mataram também. Tinha lá um terceiro que não era o melhor da tribo, mas dava conta do recado, e vocês mataram também. Sobrou quem? Um infeliz que é um assassino que matou todos os filhos do meu pai. E agora vocês vão pegar esse desgraçado para virar rei?
É uma parábola. Agora, olha para mim aqui, ó. Convidaram a Oliveira para ser primeiro-ministro. Falou, não, tem coisa importante para fazer. Ok? Sobrou quem? O Espinheiro. Mudou alguma coisa dos dias de Jotão? Você está vendo? Vocês acham que Jotão acreditava que um dia as árvores falavam? Você acha que a Bíblia prega a ideia de que as árvores escolhem um rei? Agora está tendo a campanha eleitoral e as árvores estão votando. Pinheiro do Paraná é grande candidato, tem uma votação espetacular em Curitiba, né? Mas como o Brasil está tomado de eucalipto, é provável que o próximo primeiro-ministro das árvores vai ser australiano. Faz algum sentido um negócio desse, pessoal? Tudo bem? A parábola das árvores está aí para explicar o quê? Que nem sempre nós escolhemos o melhor. Está claro isso? Muito bom. Ainda assim, muita gente, não é pouca gente, é muita gente. Eu estou falando só do cristianismo, hein? Muita gente pega a parábola do rico e de Lázaro e faz uma interpretação literal daquilo tudo lá. Tudo bem? O que nós vamos fazer agora é uma revisão a respeito de alguns problemas sérios que a interpretação literal da parábola de Lucas 16 traz para nós. O primeiro problema é o seguinte: a parábola fala de um grande abismo, certo? Se você lembrar da história que a Gisele leu, o rico morre e vai para o inferno. Lázaro morre e vai para o céu. Eu não vou ter tempo para entrar nos detalhes dessa parábola. Ela em nenhum momento explica por que o rico foi para o inferno e nem por que o pobre foi para o céu. A parábola já começa com o rico indo para o inferno, o pobre indo para o céu. Daqui a pouco vai ficar claro por que o rico foi para o inferno, tá? Muito bem. Agora, entre o céu e o inferno na parábola existe uma grande distância. Essa distância é enorme a ponto das pessoas não poderem passar de um lado para o outro. Mas essa distância é convenientemente curta o suficiente para eles conversarem. E lembre-se que o rico está no fogo do inferno. E se tem uma coisa que faz barulho é fogo, hein? Eu não sei quantas vezes você já ouviu um incêndio, mas acredite, eu morei numa casa e desgraçadamente a casa de um vizinho, a casa de madeira, pegou fogo e eu acordei de madrugada com o barulho da casa do vizinho pegando fogo. Acreditem, é algo terrível, ok? Então mesmo lá no fogo do inferno, o rico conseguia conversar com Abraão, tá? E em nenhum momento Abraão disse para ele: repete aí que eu não estou escutando, tá? Bom, vamos ver tudo isso que nós lemos na parábola, Lucas 16, verso 26. Por favor, dona Marta, pode ler para nós. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para nós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então olha só, esse grande abismo é o que? Me ajudem. Isso é uma alegoria. Se o abismo fosse grande, para burro, não dá para passar, ele teria que ser suficientemente grande para as pessoas não poderem conversar. Ah, não. As pessoas conversam, dá para escutar. Não, se dá para escutar, então não é tão grande assim. Dá para fazer uma pinguela. O pessoal mais novinho não sabe o que é pinguela, né? Vai ter que conversar com o seu Floresvaldo. Bom, vamos lá. Esse é o primeiro problema, o tal do grande abismo. O segundo problema é o seguinte: tem um personagem nominado na parábola além de Lázaro. E é um sujeito que fala uma barbaridade. Quem que é o sujeito que tem nome e aparece nessa parábola além de Lázaro? Abraão. Tudo bem? E da forma como aparece, Lázaro vai para o céu e ele vai ficar do lado de Deus, é assim? Não. Deus nem aparece nessa parábola. Não se ouve falar de Jesus, Espírito Santo, nada disso, nada. O único sujeito que está lá no céu, quem é? Abraão.
Eu nem vou entrar naquela tradução clássica que diz assim, que Lázaro foi para o seio de Abraão. Abraão teria que ter um seio mais ou menos para poder acomodar todas as pessoas boas que fossem para o céu. Vamos esquecer o seio de Abraão. Tá? A pergunta agora é a seguinte: será que Abraão está no céu? A Bíblia fala e fala muito sobre isso. Mantenha uma marca em Lucas, porque nós vamos voltar aí e vamos para Hebreus. Você está em Lucas, o próximo é João, depois vem Atos, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tito, Filemão, Hebreus. Nós vamos para o capítulo 11 de Hebreus, o verso 8. Olhem para mim aqui. Paulo está escrevendo aqui a respeito das melhores pessoas que já tinham passado pela face da terra antes dele. As grandes ligas americanas de esporte têm um negócio chamado Hall da Fama. Então o sujeito, quando se destaca muito no esporte, muito, ele entra para o tal do Hall da Fama, né? Então, um excelente jogador de beisebol, depois de se aposentar, vai para o Hall da Fama, de futebol, de basquete. Michael Jordan, já ouviram falar do Michael Jordan? Está no Hall da Fama do basquete, a camisa 23 do Bulls, tudo bem? Hall da Fama. Hebreus 11 é o Hall da Fama do Velho Testamento. Paulo está falando de pessoas que tinham vivido antes dele. Claro que Jesus não está aí. Paulo não está falando. Aliás, Jesus não é nem, nesse caso, não é nem o objetivo da conversa de Paulo. E veja uma das pessoas que estão nesse Hall da Fama do Velho Testamento mencionadas por Paulo. Dona Thelma, pode ler para nós, por favor? Foi pela fé que Abraão, sem óculos aqui, sem problema, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou seu próprio país sem saber para onde ia. Abraão é o sujeito que puxa a fila desse Hall da Fama, porque as pessoas que aparecem no capítulo 11 de Hebreus, todas elas têm uma característica em comum. Na linguagem dos teólogos, eles chamam isso de a galeria dos heróis da fé. E Abraão, do ponto de vista teológico, é considerado o quê? Pai da fé. Então Abraão puxa a fila, certo? Veja, ninguém tem dúvida que Abraão é uma pessoa importantíssima. E não estou falando só dos judeus, não, hein? Os árabes todos têm a mesma reverência por Abraão. A diferença é que eles chamam de Ibrahim. É assim que o Alcorão menciona. Se você se lembrar da história da Bíblia, Abraão teve 2 filhos. O primeiro, o mais velho, era chamado de Ismael. E esse é quem dá origem a todos os árabes. O segundo, mais novo, era chamado de Isaac. Daí vem todos os judeus. Tudo bem? Então, Abraão é uma referência, tanto para os cristãos, quanto para os judeus, quanto para os muçulmanos. Certo? Muito bem. Então, Paulo começa aqui falando sobre um personagem espetacular, Abraão. Puxa, de encher a boca. E agora, olha o que ele diz, não só sobre Abraão, mas outros personagens que ele já tinha mencionado. Vamos para o verso 13. Kika, por favor. Todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. Olha só, todos esses, me ajudem, morreram, inclusive Abraão. Abraão morreu e foi sepultado, a Bíblia conta a história, pelos 2 filhos, Ismael e Isaac, tudo bem? Abraão morreu, foi sepultado, e agora só as letras vermelhas. Pessoal, Paulo escreveu isso mais ou menos aí uns 1500 anos depois de Abraão ter morrido. E Abraão dessa forma está mais devagar que a tartaruga da história que eu contei para vocês aqui. 1500 anos para o cara chegar no céu.
Percebeu? Abraão morreu, foi sepultado, e nos dias de Paulo, 1500 anos depois, ele diz, ele não tinha recebido o que foi prometido. Tudo bem? A parábola do rico e do Lázaro conta que Abraão estava no céu recepcionando as pessoas. E aliás, dando explicação para todo mundo. Certo? Exatamente, era São Abraão. Muito bem. Agora, olha aqui para mim. Essa ideia de Abraão no céu é outra o quê? Alegoria. É a mesma história do buraco enorme, que a gente não atravessa, mas a gente fala à vontade. Percebeu? Abraão está no céu? Não está no céu. Não está no céu. Nos dias de Paulo, não estava no céu. Ponto. Está claro isso? Vamos continuar vendo mais um problema. Agora eu vou precisar da imaginação de vocês aqui. Quem fez a catequese vai ter que me ajudar, tá? Porque eu fartei em alguns capítulos lá da catequese. Então me ajudem aqui. Nós vamos falar agora como pensa a grande maioria dos cristãos. A grande maioria. Certo? O sujeito morre. Se ele for bom, ele vai para o céu. Se ele não for, ele vai para o inferno. E ele vai para o céu ou vai para o inferno de que forma? Em espírito. Tudo bem? Em outras palavras, ele vai para o céu ou para o inferno desencarnado. Assim? Desencarnou. Eu assisti algumas missas de corpo presente, algumas. E eu me lembro bem do sacerdote dizendo, eu não assisti nenhuma que disse que o cara foi para o inferno. Eu devo ter escolhido bem os meus amigos, né? Mas eu me lembro de algumas delas que o sacerdote dizia assim, que ele está ao lado de Deus no céu. É isso? E veja só, os católicos acreditam na ressurreição da carne, tudo bem? Quem está no céu nesse momento está, eu estou falando de acordo com a tradição católica, e os católicos, então, aliás, os ex-católicos estão aqui, me ajudem nisso. Um sujeito que morreu, é gente boa e foi para o céu imediatamente, na tradição católica, ele vai em corpo e alma? Não, ele vai só em alma, ou só em espírito, tudo bem? Então, pegando a parábola do rico e de Lázaro, o rico morreu e foi para o inferno. E ele foi para o inferno de que forma? De acordo com a tradição popular, só com o espírito. Lázaro foi para o céu de que forma? Só com o espírito. Está claro isso? Bom, isso posto, que eu estou falando do ponto de vista das pessoas que entendem a história do rico e de Lázaro como literal. Isso posto, olha o tamanho do problema. Se eles são desencarnados, como é que um desencarnado tem língua, tio? Como é que um desencarnado tem dedo? Vamos ler a história? Vamos para Lucas, capítulo 16, verso 24. Professora Classi, por favor. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Tudo bem? Está claro? Tanto o rico tinha língua, quanto Lázaro tinha dedo. Até onde eu saiba, o sujeito que desencarnou não tem carne. Do que era feita a língua de lá, do rico? Do que era feito o dedo de Lázaro? Novamente aqui, nós estamos falando de alegoria. É a mesma história de Abraão no céu, é a mesma história do buraco enorme, que a gente não atravessa, mas a gente se comunica. Tudo bem? Olha só, o problema que eu vou apresentar para você agora é um dos mais sérios que existem para você explicar se é que essa parábola é literal.
Imagine que os bons realmente vão para o céu logo após a morte. Imagine que os maus vão realmente para o inferno logo após a morte. Como é que o céu vai ser um lugar bom se a gente vai ficar escutando eternamente os gritos de desespero daqueles que se perderam? Eu estou falando com uma porção de pais e mães aqui, certo? Imagine uma mãe que está no céu e escuta eternamente o filho gritar no inferno pedindo socorro. Isso é céu? Pensa no contrário. Quantos de vocês, quando aparecem aquelas cenas horrorosas no filme, o sujeito perde o braço, o cara enfia a faca e torce o cabo, quantos de vocês põem a mão assim? Não é assim? Quem que gosta de ver isso? Percebeu? O inferno é muito pior que isso, pessoal. Vocês acham que o céu seria o céu se do céu nós pudéssemos contemplar o desespero dos perdidos eternamente? Vejam o que é que a Bíblia diz vai ser o resultado final desse universo. Vamos para Apocalipse 21. Pode deixar a marquinha em Lucas 16 que nós vamos voltar aí. 21, verso 4. Pode ver para nós, dona Adriana. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, e as coisas velhas já passaram. Claramente a Bíblia diz que quando as coisas terminarem, não vai haver mais tristeza, não vai haver mais choro, não vai haver mais dor. Não vai haver, nem no céu e nem em nenhum outro lugar do universo de Deus. Ponto. Está entendendo? Se tem uma coisa que é característica inerente do conceito de inferno, inclusive o inferno que a Bíblia apresenta, é a ideia de que no inferno existe o quê? Dor, existe choro, existe tristeza. Mas quando as coisas terminarem, a Bíblia é clara em dizer que não vai mais haver nem choro, nem tristeza, nem dor. O passado passou, acabou. Percebeu? Isso é mais uma prova. Meu assunto não é esse hoje, mas isso é mais uma prova de que o inferno de fogo, conforme a Bíblia apresenta, é temporário. Tudo bem? Muito bom. A última questão a ser resolvida por aqueles que defendem a ideia da interpretação literal para Lucas 16 é o que eles vão fazer com os muitos ensinos de Jesus, porque se tem uma coisa que essa parábola contradiz, é muito do que Jesus falou. Vamos começar no livro de Mateus 16, verso 27. Everton, por gentileza, pode ler para nós. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Pessoal, qual que é o pedaço do português que Jesus usou aí? Na verdade ele falou esse troço em aramaico, né? Qual que é a parte do aramaico que Jesus usou e que você não entende? Olha o que Jesus está dizendo. E é Jesus quem está falando, hein? Se você tem uma daquelas Bíblias onde o que Jesus falou está em letra vermelha, do Everton está assim. Qual que é a cor da letra aí, Everton? Vermelha do começo ao fim. É Jesus falando. Tudo bem? Olha o que ele diz. Filho do homem, a gente já falou disso, hein? Que ele gostava de ser chamado. Isso. Maravilha, Janaína. Filho do homem é a expressão favorita de Jesus para ele mesmo. Então, eu posso fazer assim. Pois quando, em vez de filho do homem? Jesus. Mas quem está falando é Jesus. Pois quando eu, é Jesus falando, pois quando eu voltar com o papai do lado, o que vai acontecer? Aí então eu vou recompensar. Se a pessoa boa morre e vai para o céu, se a pessoa ruim morre e vai para o inferno, que conversa fiada é essa que vai haver volta de Jesus e aí ele vai recompensar? Você está entendendo?
Em Lucas 16, Jesus está fazendo o quê? Alegoria. Ali ele pode dizer, aconteceu na época que os bichos falavam, sem nenhum problema, certo? Do mesmo jeito que Jotão falou da eleição das árvores, lembra disso? Aqui Jesus não está fazendo alegoria nenhuma, aqui ele está falando de doutrina. Quando eu voltar, eu vou recompensar. Agora tem muita gente que diz assim, não, mas isso aí é uma interpretação de um único texto bíblico. Tá bom, vamos para Mateus 25. Mateus 25, 31 e 32. Dona Janaína, por gentileza. É Jesus falando de novo, hein? Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Pessoal, de novo, Jesus está dizendo a mesma coisa. Quando eu, o Filho do Homem, vier como rei. Jesus já veio como rei? Sim ou não? Não. Ele veio de que forma? Lembra como é que ele nasceu? Numa manjedoura. Lembra disso? Ninguém estava preparado. Certo? Ele veio como uma pessoa humilde. Ele veio de forma discreta. Tudo bem? Quando ele vier como rei, ele vai vir metendo o pé na porta. Aliás, não é na porta, ele vai meter o pé no planeta. O planeta, como nós conhecemos, deixa de existir. Certo? Quando eu vier como rei, Jesus disse, aí então eu vou separar as cabras das ovelhas. A gente já tratou esse texto aqui. Tudo bem? Portanto, nesse momento, a recompensa, de acordo com esse texto, a recompensa nesse momento, me ajudem, ainda não foi dada. E a punição? Também não. Aí você vai dizer, não, mas isso é um problema teológico de Mateus. Mateus entendeu tudo errado que Jesus falou. Lembre-se que Mateus era discípulo de Jesus. Tá bom, vamos para o Apocalipse. Vamos deixar Jesus falar para o Apocalipse. Apocalipse 22, verso 12. É o último capítulo da Bíblia. Dona Cláudia, por favor, pode ir. Escutem, diz Jesus, eu venho logo. Vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Pessoal, quem está falando aí é Jesus. É Jesus. Aliás, o livro do Apocalipse, nós já estudamos aqui, fizemos uma série de estudos sobre isso. O livro do Apocalipse é uma palavra grega que quer dizer o quê? Me ajudem? Revelação, isso mesmo. E revelação de quem? De Jesus. Boa parte do livro do Apocalipse também está nas letras vermelhas. Estou falando bobagem, Everton? Tudo bem? Esse pedaço que a dona Cláudia leu é pura letra vermelha, é Jesus falando. E ele diz o que aqui? Eu venho logo. Ele falou isso para João, finalzinho do primeiro século da era cristã. Eu venho logo, e daí? Vou trazer quando? Quando eu vier. Quando eu vier, vou trazer a minha recompensa para dar cada um de acordo com o que ele fez. Quem se interessou por salvação, procurou se relacionar bem com Deus, aceitou Jesus como Salvador pessoal, tem um destino. Quem não se importou com nada, vai ter um outro destino. Tudo bem? Mas isso quando? Quando Jesus voltar. A pergunta que não quer calar agora é essa, né? Tá bom. Então agora a gente já sabe que Lázaro morreu e foi para onde? Não. Estamos falando agora de teologia, não estamos falando de alegoria. Lázaro morreu e foi para onde? Foi para o cemitério e está lá até hoje. O rico morreu e foi para onde? Para o cemitério também. A pergunta que não quer calar agora é o seguinte: o que é que Jesus queria dizer com essa história toda? Porque isso também está em letras vermelhas, Lucas 16. Tudo bem? Então o que Jesus... Veja,
se fosse uma conversa do pastor, do seu Floresvaldo, etc e tal, ele ia dizer, não, estava delirando, né? As muitas letras fazem delirar. Não. Lucas 16 está em letras vermelhas, quem falou foi Jesus. Tudo bem? O que é que Jesus queria dizer com isso? Para você entender o que acontece em Lucas 16, você precisa conhecer um grupo de pessoas chamada fariseus. Sempre que você tiver um verso, um conjunto de versos, um texto bíblico mais difícil, uma boa estratégia é assim: procure ler um bocado de coisas que vem antes e procure ler uma porção de coisas que vão aparecer depois. Por exemplo, tem um pedaço do livro de Salmos que diz Deus não existe. Aliás, está 2 vezes no livro de Salmos. 2 vezes. Deus não existe. Então eu posso dizer que eu sou ateu graças ao livro de Salmos. Tudo bem? Isso é uma interpretação ridícula. Porque antes desse pedacinho que diz assim, Deus não existe, tem outro pedaço que diz assim, tem muito idiota por aí que diz, vírgula. Uau. Percebeu? Então, o problema da Bíblia é que a turma fica só no Deus não existe, o cara se declara ateu de acordo com a Bíblia. Graças à Bíblia eu sou ateu, porque está escrito lá 2 vezes que Deus não existe. Tá? Então, nós precisamos conhecer mais sobre o contexto de um texto para não arrumar um pretexto para criar uma confusão medonha. Tudo bem? A questão de Lucas capítulo 16 começa a ser tratada muito antes, no capítulo 15. Vamos ver o que é que produziu todo um conjunto de parábolas e sermões de Jesus que culmina com a parábola do rico e do Lázaro. Lucas capítulo 15, verso 1 e o verso 2. Dona Silmar, por favor. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Nós vamos falar muito, e não vamos falar muito bem sobre os fariseus, tá? Mas eu quero fazer uma defesa dos fariseus. Não tem nenhuma procuração aqui para isso, tá? Nenhuma. Mas vou dizer para você o seguinte: grande chance, se você estivesse vendo o que os fariseus viram, você ia falar mal de Jesus junto com eles. Eu iria falar mal de Jesus. Veja só, eu vou trazer para o português claro para você entender o que está acontecendo. Imagine, a Dona Madeleine vai me perdoar aqui a minha alegoria, hein, Dona Madeleine? Imagine que nós encontrássemos o seu Floresvaldo, que também vai me perdoar. Nessa alegoria eu posso nadar de braçada, vocês sabem disso, né? Imagine que eu encontrasse o seu Floresvaldo num barzinho da cidade, tendo de um lado uma série de políticos corruptos da Lava Jato e do outro lado algumas prostitutas muito bonitas. E aí, o que nós vamos dizer? Não, ele está lá fazendo estudo bíblico. Vocês viram a risada da Kika? Seu Floresvaldo está fazendo estudo bíblico com as menininhas, está evangelizando. É assim? Lê de novo, Silmara. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Tudo bem? Se nós encontrássemos o líder religioso da nossa igreja num bar com prostitutas e com corruptos, gente que tem ficha corrida, tenha certeza que nós vamos criticar. Não tenha a menor dúvida. Estou falando alguma bobagem? Não. Tudo bem? E Jesus estava nessa situação. Exatamente isso que estava acontecendo. Os publicanos da Bíblia era a turma enrolada até o pescoço na Lava Jato. E as prostitutas continuam sendo as mesmas. Não mudou nada. Tudo bem?
E Jesus tinha prostituta de um lado, político corrupto do outro. E os fariseus criticaram duramente Jesus. Ok? Muito bem. Agora então vamos entender quem que eram os fariseus. A minha defesa dos fariseus terminou aqui. Vamos lá. Primeira coisa, nós não vamos ler todos esses versos aqui, porque senão nós vamos gastar muito tempo com o fariseu, e eu quero passar disso o mais rápido que eu puder, mas você precisa entender quem eram eles para você entender o tamanho do buraco que eles se meteram. Primeiro, eles eram todos filhos de Abraão. Do ponto de vista religioso, eles eram ortodoxos. Ortodoxos. Não estou dizendo que eles eram católicos ortodoxos. Não, quando eu digo ortodoxo, é aquele cara que respeita a vírgula da vírgula da vírgula. Tudo. Por exemplo, tinha algumas atividades que não eram permitidas aos sábados. Tudo bem? Transporte de carga, é possível transportar carga ao sábado? Não. Quem tem transportadora, caminhão, Dona Cláudia, me ajuda? Não era possível. Agora, Dona Cláudia, um punhado de feijão era possível transportar no sábado? E agora, como é que a gente estabelece a diferença, o limite entre um bitrem com 40 toneladas de feijão e um punhado de feijão? 40 toneladas de feijão é carga ou não é? E 100 gramas de feijão é carga ou não é? É também. Portanto, é o seguinte, você não pode transportar um punhado de feijão. Tudo bem? Vírgula! Desde que seja na boca. Aí pode. Se você botar o punhado de feijão na boca e começar a comer, aí já não é mais feijão, é parte do teu corpo. Você está entendendo? Tudo bem? Veja só, irrigar a lavoura no sábado, vocês acham que podia? Irrigar a lavoura. Faz 15 dias que a lavoura não toma, milharal da Dona Silmara não toma um pingo d'água, está precisando de chuva. Então ela vai lá e pega a mangueira, o canhão, etc e tal, começa a molhar. É possível fazer isso? Não. Agora, se a Dona Silmara passar do lado do pé de milho, me perdoe, Dona Linguria, e der uma cuspida no pé de milho, pode isso? Não pode, porque está irrigando a terra, pessoal. Não importa se é um pingo d'água ou um metro cúbico, você está irrigando a terra. Percebeu? Os filhos de Abraão, eles consideravam, e os fariseus todos eram filhos de Abraão, eles consideravam que eles tinham um lugar no céu, que a salvação deles estava garantida, e mais ainda, eles olhavam para todos os outros de maneira superior. Tem até uma história que Jesus conta, eu não vou ter tempo de ler isso, mas Jesus conta que tinha um fariseu e tinha um publicano na igreja. O fariseu é o fariseu, né? O publicano é o político corrupto da Lava Jato. Então, o fariseu chegou dentro da igreja, peito aberto, paletó, gravata, etc e tal, e disse que fez a oração bem assim, em pé, os braços levantados para o céu, e ele orou assim: Senhor Deus, graças que eu não sou igual aos desgraçados da Lava Jato, especialmente igual a esse infeliz, eu sou filho de Abraão. Bem assim. Já imaginou? O político corrupto da Lava Jato, publicando a história de Jesus, disse que ele não tinha coragem nem de olhar para cima. Ele fez a seguinte oração: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E aí Jesus termina a parábola com a seguinte pergunta: quem que vocês acham que foi para casa perdoado e em paz com Deus? Tudo bem? Mas os fariseus continuavam achando que eles eram filhos de Abraão e que o céu deles estava garantido. Não só eles tinham um lugar no céu, como eles iam sentar na primeira fila. Segunda coisa, os fariseus acreditavam que a riqueza era um sinal da aprovação de Deus e que a pobreza era um sinal de problemas que a pessoa tinha e de dificuldades que ela tinha no relacionamento com Deus. Resumindo, os pobres, na visão dos fariseus, iam para o inferno, os ricos iriam para o céu. Por quê? Deus sabe
quem é bom, quem é ruim. Deus não vai deixar coisa ruim acontecer com gente boa. Deus não vai deixar coisa boa acontecer com gente ruim. Quem estudou com a gente aqui o livro de Jó, lembra disso, certo? Muitos dos discípulos de Jesus pensavam exatamente assim. Os discípulos de Jesus, estou dizendo enquanto discípulos de Jesus, né? Depois que eles se converteram, entenderam um pouco melhor sobre a mensagem de Jesus, as coisas mudaram. Mas enquanto Jesus estava aqui na terra, muitos dos discípulos de Jesus olhavam para os homens que tinham dinheiro como sendo exemplos. Judas, por exemplo, que era um financista, um sujeito muito bem relacionado, os discípulos achavam que era um privilégio para Jesus ter alguém com a qualidade moral de um Judas Iscariote entre os 12. Percebeu? Tudo bem? Então, os fariseus valorizavam muito a riqueza e imaginavam que ela era uma consequência das bênçãos de Deus. Certo? Agora você está começando a entender porque Jesus pega o pobre, que na visão dos fariseus tinha que ter ido para onde? Para o inferno, e Jesus põe, na alegoria dele, põe o pobre aonde? No céu. E Jesus pega o rico, que na visão dos fariseus tinha lugar na primeira fila, e Jesus bota o rico aonde? No fogo do inferno. Isso foi um choque anafilático para os fariseus. Uau! Eu já mencionei para vocês que os fariseus orgulhavam-se de obedecer à lei de Moisés. Então, eles davam dízimo até do grama, colhia lá 5 gramas de hortelã, pesava na balança, meio grama de hortelã ia como dízimo, 10%. Eles eram muito rigorosos, né? Jesus sempre disse que os fariseus pareciam túmulos caiados. O que é um túmulo? Imagine um túmulo todo feito em mármore, dona Cláudia. Espetacular, ok? Por fora, me ajuda, César. Por dentro com bolorento. Mas começa de novo. Por fora dela viola, por dentro com bolorento. Você está vendo? O túmulo todo de mármore, por fora é uma maravilha, por dentro. Jesus disse exatamente isso dos fariseus. Além disso, os fariseus acreditavam na imortalidade da alma. Aqui a minha primeira referência da noite, que não é bíblica. Essa referência aqui está num livro chamado Antiguidades Judaicas de Flávio Joséfos. Flávio Joséfos é um historiador que viveu no final do primeiro século da era cristã. Ele viu Jerusalém ser destruída no ano 70, ele acompanhava o general Tito, e ele era uma espécie de escriba, ele estava fora da cidade. Então ele viu toda aquela cena terrível da destruição de Jerusalém acontecer, e ele escreve muito, não só sobre história, mas ele também escreve sobre a cultura judaica dos dias dele. Agora você está começando a entender por que o rico foi para o inferno logo após a morte. Os fariseus acreditavam nisso, mas os fariseus acreditavam que o rico tinha que ter ido para o céu. Percebeu? Jesus pegou uma parte da crença deles e inverteu. Ok, a pessoa foi para o céu, mas era pobre. A pessoa foi para o inferno, mas era o rico. Jesus estava querendo aí chamar a atenção de quem? Dos fariseus. Porque quem que estava criticando Jesus? Nós lemos aqui, no início da conversa, eram os fariseus. As mulheres que me ouvem, me digam se vocês iriam dar o apoio para os fariseus. Isso que está aí é aspas para um dos maiores fariseus de todos os tempos, Iliel, avô de Gamaliel. Gamaliel é o fariseu que educou Paulo. Tudo bem? Até hoje é um dos maiores, certo? Olha o que eles diziam, dona Silmara. Se a senhora queimar uma panela, não vou perguntar para a dona Marta, é uma malvadeza fazer isso. Mas se a senhora queimar uma panela, ou se a senhora salgar demais um prato,
o senhor, seu marido, tem o direito de pedir o divórcio e lhe mandar embora sem nenhuma indenização. Tudo bem? Vocês vão gostar mais dessa aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é outra citação, outro abre aspas para um fariseu. Vocês vão gostar dessa. Tudo bem? Isso tudo eram fariseus dos dias de Jesus. Eles não eram muito populares entre as mulheres. Vocês vão concordar comigo, né, dona Marisa? Não dá para aceitar um negócio desse, né? O fariseu arrumava 70 filhos. Lembra do Gideão? 70 filhos. Claro que não foi com uma esposa só, mas imagine a situação da esposa depois de 12 filhos. Aí aparecia uma lambisgoia mais bonita. Ele dispensava a bananeira que não dava mais cacho e começava de novo. Percebeu? Veja. Eu falei para vocês que eles não eram muito populares entre as mulheres, tá? Muito bem. Agora você vai entender por que antes da parábola do rico e de Lázaro, Jesus faz um comentário sobre essa questão do divórcio. Vamos para Lucas 16, verso 18. Doutora Neuza, por favor. Todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra, comete adultério. E quem desposar uma repudiada por seu marido, comete adultério. Tudo bem? Por que Jesus fez esse comentário para os fariseus? Dizendo o seguinte para eles: olha pessoal, vocês acham que vocês respeitam muito a lei de Moisés? Eu estou vendo aí vocês usarem balança de precisão para calcular lá o décimo do décimo da grama. Não, vocês estão de brincadeira. Tem coisa muito mais importante que vocês não dão bola. Por exemplo, Jesus falando divórcio. Me perdoem se o que você vai escutar aqui é muito duro, mas é isso que a Bíblia prega. O divórcio não é solução para casamento. Não é. E mais ainda, alguém que se case com uma pessoa divorciada está cometendo adultério. Jesus foi claro nisso. E um mandamento diz: não adulterarás. E quem se casa com a pessoa que foi divorciada também. Isso vale para o homem e vale para a mulher. Ponto. Tudo bem? É isso que Jesus falou e é isso que continua valendo. Muito bem. E olha o comentário anterior que Jesus fez antes desse verso, o verso 17. Dona Jaqueline, por favor. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que ser tirado um simples acento de qualquer palavra da lei. Tudo bem? Portanto, aqueles que dizem, e tem muita gente que diz isso, meu assunto não é esse hoje, hein? Tem muita gente que diz assim: não, Jesus veio e aboliu a lei, agora nós estamos, não é? Isso, a graça nos salva, graças a Deus, e vamos em frente. Não. O céu vai passar, a terra vai passar e não vai sair nada da lei, nada. Calcule o mandamento inteiro. A turma que faz essa crítica, dizendo que Jesus aboliu a lei, eles estão querendo dizer que Jesus aboliu o quarto mandamento, aquele que vai do verso 8 ao 11, aquele que diz assim, ó: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia, sábado, o Senhor teu Deus não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem estrangeiro, nem teu animal, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, mas o 7º dia descansou. Portanto abençoou o Senhor Deus o dia de sábado e santificou. Eles estão querendo tirar tudo isso, porque o resto eles não querem tirar. Por exemplo, o não matarás, não, esse tem que ficar. O não furtarás, não, esse tem que ficar. O não dirás falso, não, esse tem que ficar. Percebeu? Jesus disse que não ia sair da lei nenhum tio. Calcule o quarto mandamento, que tem lá o que? Uns 3, 4 versos. Se você for contar cada letrinha do quarto mandamento, Muito mais que barbaridade. Muito bem. Entendemos quem eram os fariseus? Entenderam o contexto? Eu tentei mostrar para você agora como era a aquarela em cima do
no qual Jesus vai começar a pintar. Tudo bem? Muito bem. Veja, logo depois daquela crítica dos fariseus, dizendo que Jesus se reunia com gente da pior qualidade, e sendo assim, Jesus não devia valer muita coisa, certo? Jesus começa a contar uma série de parábolas. Vamos para Lucas 15, do verso 3 ao verso 7. Dona Marise, por favor, pode ler para nós a parábola inteira. Lucas 15, 3 a 7. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Muito bem. Essa é a chamada parábola da ovelha perdida. Nessa parábola, olha só, nós temos uma porção de lições. Eu vou destacar as que me interessam para o assunto da noite. A primeira é a seguinte: nessa parábola, a ovelha somos nós, gente como você e eu. A ovelha da parábola estava perdida, sim ou não? Sim. Sim. A ovelha sabia que estava perdida, sim ou não? Vocês acham que a ovelha sabe a diferença do curral ou de um buraco no meio da terra, sim ou não? Claro que sabe. Ela estava berrando de desespero. Tudo bem? Se ela estivesse no curral, ela estava tranquila, encostadinha na outra ovelha, dormindo a noite de sono, ronronando. Você está entendendo meu português? A ovelha estava perdida e ela sabia que estava perdida. Agora, a ovelha tinha como voltar para casa? Não! A ovelha é um animal. Olha, se tem um animal que dá dó, é a ovelha. Não é comum, mas acontece. Se cachorros atacam uma ovelha, ela morre sem fazer barulho nenhum e sem sair do lugar. Tudo bem? O pessoal que já matou porco sabe bem a diferença entre um porco e uma ovelha. O porco esperneia, grita, faz o diabo. No final você quer matar o porco a paulada, porque você já não aguenta mais. Ok? A ovelha não. Você chega pertinho dela para cortar o pescoço, ela não sai do lugar. Você começa a cortar aqui, às vezes você até vê uma lagriminha saindo. Tudo bem? A ovelha é um animal muito simples e dizem que ela tem um senso de direção muito precário. Ela está acostumada a andar em bandos e quando ela se perde do bando, ela não sabe o que fazer. Aí a única coisa que ela faz é ficar parada e... Tudo bem? Muito bem. Jesus contou essa parábola para mostrar que tem gente que pode estar perdida. Me ajudem. Sabendo que está perdida, me ajudem. E não sabe voltar para casa. Certo? Eu conheço uma porção de dependentes químicos que estão nessa situação. Eles estão perdidos, sabem que estão perdidos e não conseguem largar o vício. O pastor da parábola é Deus. Quem vai atrás da ovelha perdida é sempre Deus. E ele vai aonde? É por isso que Jesus estava num bar com prostitutas de um lado e com políticos corruptos do outro. Não é isso? E aí perguntaram para ele: mas o que o senhor está fazendo aqui, senhor? Jesus disse: eu vim para isso. Eu vim para salvar os doentes. Aqueles que estão sãos, não preciso de médico. Então para que eu vou evangelizar os convertidos? Eu tenho que evangelizar esse pessoal aqui. Percebeu? Muito bem. A parte final da história é sensacional. O dono da ovelha, quando voltou, disse o quê? Finalzinho da parábola lá. O que o dono da ovelha disse?
Chamou os amigos, né? Verso 6. Chamou os amigos. Chamou os amigos e vamos fazer um churrasco. Claro que não de ovelha, né? Não. Vamos fazer um churrasco de qualquer coisa menos de ovelha. Porque ele estava contente de ter encontrado. Olha só, na visão dos fariseus, quem tinha direito à salvação? Lembram disso? Gente como você e eu, nós somos gentios para os judeus. Gente como você e eu temos direito à salvação. Percebeu? Veja só, na parábola Jesus conta que Deus não só salva os perdidos, como Deus fica contente com isso. Eu até consigo ver os olhos dos fariseus arregalando assim. Uau! Tudo bem? Essa é a primeira história que Jesus contou. Vamos para a segunda. Lucas capítulo 15, verso 8, verso 9 e verso 10. Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até achar. E, achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Muito bem. Deixa eu falar agora com as mulheres que me ouvem. Olha só. Nada como a Bíblia e o Evangelho de Jesus contribuiu tanto para a emancipação de vocês. Acreditem. Nunca foi do plano de Deus que o homem tivesse esse domínio brutal sobre a mulher. Não. Era sim do plano de Deus. E por favor, não me entendam mal com o que eu vou dizer, que eu não tenho nada de machista, tá? Vamos lá. De novo. Olha só. Era sim do plano de Deus que o homem fosse o líder da família. Isso está escrito na Bíblia. E isso não tem nada de machismo. E a Bíblia diz bem assim, que o homem deve ser o líder, tanto quanto Jesus foi o líder dos discípulos e o líder dos cristãos, a ponto de se oferecer para morrer. Então, quando a Bíblia diz assim que o homem era para ser o líder da família, a Bíblia está colocando a responsabilidade do homem num patamar que nenhum homem é capaz de atingir. Eu sei que tem muitos homens aí que não só são capazes, como morrem pelas famílias. Eu conheço várias histórias, o sujeito que tomou o tiro no lugar da mulher, etc e tal. Tá? Mas como regra não é isso que acontece. Às vezes o marido quer matar a mulher, tanto trabalhar na cozinha, etc e tal, e arrumar filho, essas coisas todas, tudo bem? Esse nunca foi o plano de Deus, nunca. De fato, uma das consequências terríveis do pecado que as mulheres carregam até hoje é essa brutalidade dos homens. E o que Jesus procurou fazer em boa parte do seu ministério foi tratar com as mulheres diretamente. Veja, um judeu jamais ia conversar com uma mulher que não fosse da família dele. Um fariseu, às vezes, não conversava nem com a mulher da família dele. Você quer que eu use o português claro? De acordo com a visão farisaica da lei de Moisés, uma mulher durante o ciclo menstrual era considerada impura. E uma pessoa impura não podia ir para a igreja. Então, o fariseu não encostava em mulher de forma nenhuma, porque vai que a infeliz está impura, ela vai me transformar num impuro, eu não vou poder ir para a igreja no sábado, é melhor não chegar nem perto, não quero nem passar perto de mulher. Você está entendendo? Agora vocês entendem um pouco melhor como é que os discípulos ficaram apavorados quando eles chegaram do lado do poço e Jesus estava ali num papo longo com uma mulher que ninguém conhecia. Pior, a mulher já tinha tido 5 maridos. Você está entendendo? Muitas das histórias de Jesus foram contadas para as mulheres. Muitos dos milagres de Jesus foram feitos para mulheres. E acreditem,
as mulheres se apaixonavam pelo discurso de Jesus, porque nunca ninguém tinha falado com elas assim. Quando Jesus conta essa parábola da moeda perdida, Jesus está falando para quem? Para as mulheres. Para as mulheres. Um fariseu jamais ia colocar uma mulher numa parábola. Ele ia colocar Abraão, Jacó, um poste, uma ovelha, mas uma mulher não. Tudo bem? Muito bem. Agora então, vamos para as diferenças entre a primeira história de Jesus e essa aqui. Primeiro, a moeda somos nós também, com a diferença que a moeda estava perdida? Sim. Estava. A moeda sabia que estava perdida? Qual que é a consciência que tem uma moeda? Nenhuma. Ela sabia que estava perdida? Não, não sabia. Portanto, ela sabia como voltar para casa? Não. Mas ainda assim, pessoal, olha só, Deus é o dono das moedas. E Ele não só se interessa pelas moedas que estão perdidas e sabe que estão perdidas, mas se interessa também por aquelas que estão perdidas e não sabem. De acordo com a doutrina dos fariseus, isso era impossível. O cara está perdido, o cara não se importa com Deus, esse cara esquece isso, ele já está no fogo do inferno. Vamos tentar cuidar do resto da tribo. Percebeu? E aqui Jesus mostra claramente que Deus se interessa por todos. E de novo, mesmo um sujeito que está perdido, não sabe que está perdido, quando Deus vai lá e alcança ele, mesmo esse sujeito, quando encontra Deus, é motivo de quê? Alegria no céu. Salvação é motivo de alegria. Não importa quantos ele matou, não importa em quantas camas ela dormiu, isso é motivo de alegria no céu, acabou. Ponto. Está claro isso? Vamos para a terceira história. Essa é sensacional. Lucas capítulo 15, do verso 11 ao verso 31. Professora Selma, pode ler para nós a parábola toda. A parábola do filho perdido. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: depressa, traga a melhor roupa e vista nele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Traga um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu música e dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, que o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tem é seu.
Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Que história sensacional, né? Bom, eu queria que você pensasse um pouco na história em si. Olha, eu tenho para mim o seguinte, eu me identifico muito com essa parábola, primeiro que eu sou o filho mais velho lá em casa. E eu tenho certeza absoluta que se tivesse acontecido lá em casa, eu ia ficar muito furioso com o meu irmão mais novo. Não tenho a menor dúvida, nenhuma. Imagine a situação, você trabalha, a família tem um certo patrimônio, e daí um desgraçado qualquer lá com 18 anos diz: ó, papai, eu quero que o senhor me dê a herança. A herança é algo que pertence ao filho, sim ou não? Não. A herança só pertence ao filho quando o pai morre. Portanto, quando um filho pede para o pai: pai, me dê a herança, é porque para aquele filho o pai já morreu. O desgraçado faz isso com o papai. Aí leva a herança e faz o quê? Aumenta, volta mais milionário, é isso? Não, o cara torra, compra um carro, mete o carro no poste, compra a roupa da festa, etc e tal, e daí ele volta e diz: papai, agora eu quero salário, eu não vou mais ser filho, agora eu quero salário. Rapaz, você está de brincadeira. Percebeu? Você está vendo como tem muito de fariseu dentro de cada um de nós? Você sabe por quê? Olha só, o filho perdido somos nós. O filho perdido sabia que estava perdido? Sabia. Ele sabia voltar para casa? Sabia. Tudo bem? Quem era o filho mais velho, aquele que ficou em casa? Pode ser você, pode ser eu, mas na história de Jesus aqui, quem que era? Os fariseus. Os fariseus. É aqueles filhos de Abraão, que estavam todo sábado na igreja, não é isso? Na visão deles, o resto da turma já tinha desperdiçado a chance de salvação, não tinha mais expectativa para eles. Agora, tomem cuidado, porque facilmente nós podemos nos tornar fariseus. Facilmente. Aliás, muito facilmente. Muito facilmente. A gente critica com uma facilidade terrível nos outros coisas que a gente faz. Isso. Jesus tinha um nome para isso, ele chamava de hipócritas. O Pai amoroso é Deus, né? Aliás, eu acho que essa parábola, na Bíblia, nos manuscritos, essas parábolas não têm nome, né? Esses nomes foram dados depois pela tradição, as pessoas foram lendo, etc e tal, né? Mas Jesus não deu nome para essa parábola. E eu acho que essa parábola tinha que se chamar a parábola do Pai amoroso e não do filho pródigo. Não é isso? Porque a grande moral dessa história é o quê? É bom ser filho pródigo? Não. Filho pródigo é péssimo. Você vai passar uma parte da tua vida comendo comida de porco. Isso é péssimo. Tudo bem? A moral importante da história é que existe sim um Deus que é amoroso, capaz de esperar. Me ajudem. Até o desgraçado que gastou metade da fortuna da família é capaz de esperar até esse infeliz. De que forma? De braços abertos. Isso é espetacular. Isso é espetacular. E Deus, no final das contas, ele continua se alegrando. Eu, como irmão mais velho, ia ficar possesso. Deus, como pai, se alegra. É algo inacreditável. O amor de Deus não tem limites. Essa parábola deixa isso bem claro. Me ajudem aqui. Nós lemos 3 parábolas. A primeira, da ovelha, que estava perdida, sabia que estava perdida, não sabia voltar. A segunda, da dracma, que não sabia nada, né? Nem que estava perdida, nem que ia voltar, não sabia nada.
Tudo bem? A terceira, o filho pródigo que sabia tudo. Ele sabia que estava perdido? Sabia. Ele sabia voltar? Sabia. Sabia tudo. Tudo bem? A grande moral, o que liga todas essas três parábolas, é uma palavra só. Jesus está discutindo o que aí? Uma palavra só: salvação. A grande moral dessa história é salvação. Existe salvação para quem está perdido, sabe que está perdido e não pode voltar? Existe. Existe salvação para quem está perdido, não sabe que está perdido e nem sabe que precisa voltar? Existe. Existe salvação para quem está perdido, sabe que está perdido e sabe voltar? Existe. Em outras palavras, existe salvação para todos. Como é que Deus recebe os perdidos? Cada vez que um perdido aparece, Deus passa uma descompostura no desgraçado, né? De ser um infeliz. É assim que o pai reage aqui? Não. Deus sempre se alegra com a salvação. Tudo bem? Veja só. Por que Jesus contou essas três parábolas? Como é que começa? A dona Silmara vai ler de novo. Lucas 15, 1 e 2. Olha o que gerou toda essa discussão, por favor. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus, a partir dessa crítica dos fariseus, procurou mostrar que a salvação está à disposição de todos. A salvação estava à disposição até, me ajudem, até dos fariseus. Até dos fariseus. Aliás, alguns deles se arrependeram. Nós tivemos alguns fariseus que foram expoentes do início do cristianismo. Um deles foi José de Arimateia. José de Arimateia, que estava em cima do muro. Quando ele viu que Jesus morreu, ele falou: não, ele não vai ser enterrado como indigente. José de Arimateia botou o pescoço para fora e foi lá conversar com Pilatos e disse: Sua Excelência, nós precisamos dar um funeral digno para meu Senhor Jesus Cristo. E olha, precisou uma coragem medonha. Eu já falei aqui que a homenagem de Maria Madalena uma semana antes foi muito maior, porque ela homenageou Jesus em vida. Mas não podemos esquecer que José de Arimateia, um fariseu de primeira linha, se arrependeu, ok? Que é um outro exemplo de um fariseu sensacional, aquele primeiro que ouviu João 3,16, Nicodemos. Lembra-se que João 3,16 foi uma conversa particular entre Jesus e um fariseu, Nicodemos. Tudo bem? Então, muitos fariseus se arrependeram. A salvação estava à disposição até dos fariseus. Estava à disposição de Maria Madalena, uma prostituta. Estava à disposição de Mateus, que era um político corrupto. Estava à disposição de todo mundo. E Jesus está discutindo o que aqui, pessoal? Salvação. Tudo bem? Esse é o assunto. Muito bem. Agora vem uma parábola bem difícil de entender. Vamos para Lucas. Nós estamos lemos o capítulo 15 inteiro e agora vamos começar com o 16. Tá? Então nós estamos fazendo a introdução da parábola do rico e de Lázaro. Lucas capítulo 16, do verso 1 ao verso 8. Dona Jane, por favor, pode ler para nós. Jesus disse aos seus discípulos: Havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a este homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Por isso ele o chamou e disse: Eu andei ouvindo umas coisas a respeito de você. Agora preste contas da sua administração, porque você não pode mais continuar como o meu administrador. Aí o administrador pensou: o patrão está me despedindo. E agora, o que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmola. Já sei o que vou fazer. Assim, quando for mandado embora, terei amigos que me receberão nas suas casas. Então ele chamou todos os devedores do patrão e perguntou para o primeiro: Quanto é que você está devendo para o meu patrão? 100 barris de azeite, respondeu ele.
O administrador disse: aqui está a sua conta. Sente-se e escreva 50. Para o outro ele perguntou: e quanto você está devendo? 1000 medidas de trigo, respondeu ele. Escreva 800, mandou o administrador. E o patrão desse administrador desonesto me elogiou pela sua esperteza. E Jesus continuou: as pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Veja, isso é uma parábola. Nessa parábola, Jesus diz que o administrador desonesto foi, eu vou usar uma expressão que a dona Jane leu, ele foi elogiado pelo patrão. Lembra disso? Você elogia alguém quando ele faz algo bom, algo certo. Tudo bem? Agora, vocês acham que Jesus estava querendo ensinar os administradores dos dias dele a serem desonestos? Não, claro que não. Claro que não. Você está de brincadeira. Um dos mandamentos diz: não furtarás. O que o administrador desonesto estava fazendo aí? Estava furtando. Tudo bem? Vamos recapitular a história. Um patrão chegou e ouviu uns boatos muito comprometedores do administrador que cuidava do patrimônio dele. Ele investigou e chegou à conclusão que tinha mais coelho do que mato. Tudo bem? Aí então ele chama o administrador e diz: olha, vamos fazer o seguinte, eu não quero levar você lá para o Ministério Público e tal, não vou denunciar você, vamos fazer assim, presta as contas, você toca a tua vida, eu cuido do meu patrimônio e está tudo certo. E aí o administrador pensou assim: barbaridade, o que eu vou fazer agora? Porque eu vou ficar sem salário, toda aquela graninha que eu tirava por fora aqui, e agora? Plantar soja eu não sei, pedir dinheiro no semáforo eu tenho vergonha, eu vou ter que fazer alguma coisa. Pegou lá o contas a pagar, aliás, o contas a receber do patrão dele, encontrou um sujeito que devia 1000 sacos de soja para o patrão. 1000 sacos de soja, a soja está 82, 83, 83 mil. Aí ele chega para esse cara que devia 83 mil para o patrão dele e diz o seguinte: quanto é que você deve para o meu patrão? 83 mil, a soja está disparando, etc. Não, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um desconto legal para você aqui. Coloca aqui metade, 40. Agora, não esqueça de mim. Se um dia eu precisar de você, você me dá uma mão, tá bom? Ah, não, tranquilo aí, tá resolvido, você me abateu, puxa vida, que maravilha que você fez. Vai com Deus, tá bom? E chegou num outro lá que devia, você está entendendo a lógica? O que o administrador desonesto estava procurando? Alguém com quem ele pudesse se encostar quando ele fosse mandado embora. Tudo bem? Então, quando o patrão realmente pagasse rescisão, fundo de garantia, aquela história toda, e a grana acabasse, ele ia chegar para aquele cara lá dos 80 que virou 40 e dizer: ô companheiro, me dá uma mão aqui, uma forcinha, porque veja só. Agora, se você não quiser me dar uma mão, eu vou contar para o patrão que a tua conta era de 80. E o forrete do patrão é grande. Então, sorta para mim. Você está entendendo? Por que o patrão elogiou a esperteza? O patrão estava levando prejuízo? Sim ou não? Sim. Mas o patrão elogiou a esperteza pelo seguinte: olha só. O desgraçado do administrador desonesto acertou a vida dele antes do que? De ser mandado embora. Por quê? Depois de mandado embora, ele ia conseguir acertar a vida dele? Não. Se ele fosse mandado embora, o que ia sobrar para ele? Nada. Então ele pensou assim: antes do patrão me mandar embora, eu tenho que acertar minha vida. E eu vou acertar minha vida assim: eu vou dar um desconto aqui, um desconto ali, eu vou amarrar esses caras, depois eu vou chantagear esses caras, eles vão ter que me passar alguma grana, por um bom tempo eu vou viver em paz. Você está entendendo a lógica? O patrão elogiou o administrador desonesto porque o administrador desonesto resolveu a vida dele antes da volta do patrão, antes dele ter sido mandado embora. Entendeu a lógica? É por isso que Jesus diz assim, vamos lá para o verso
finalzinho do verso 8. Pode ler o verso 8 todo. O patrão desse administrador desonesto elogiou pela sua esperteza. E Jesus continuou: as pessoas deste mundo são muito espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Muito bem. Jesus estava querendo dizer o seguinte: tem muita gente desonesta, que é desonesta, o cara não tem dúvida que é desonesto, todo mundo sabe que ele é desonesto, e ele é esperto porque ele resolve a vida dele antes do patrão dele voltar e mandar ele embora. Tudo bem? Antes do patrão voltar, ele queria para o inferno, já arrumou um colchão de liquidez, e agora quando o patrão mandar ele embora, ele vai ficar no céu por um bom bocado de tempo. Agora, a turma que pretensamente vive na luz não é tão esperta assim, porque eles acham que eles vão poder acertar a vida deles depois que o patrão voltar. Entendeu? Depois que o patrão voltar, tem alguém que consegue acertar a vida? Não. Quando o patrão volta, ele vai pedir contas, tio. Quem era desonesto e não acertou a sua vida antes, vai para onde? O fogo do inferno. Entendeu a lógica? Esse cara é esperto. O patrão pensou assim: esse cara é esperto, porque, veja, eu ia mandar ele embora, ele ia ficar com uma mão na frente e outra atrás, mas agora o cara tem um colchão de liquidez, é capaz que tenha mais de $500 mil em dívida aí que ele perdoou. Esses caras vão arrumar uns caraminguá para ele, por um bom tempo ele vai estar no céu. Talvez ele faça melhor que o patrão. Você está entendendo? Agora, Jesus diz assim: tem muita gente que pretensamente está na luz, cristão de carteirinha, vai na igreja todo sábado, todo domingo, e acha que vai poder acertar as contas e resolver tudo depois que o patrão voltar. Vocês estão de brincadeira. Os desonestos são mais espertos do que aqueles que estão vivendo na luz. Agora então, veja só. A moral dessa história é a seguinte: salvação, pessoal, é um assunto para você resolver quando? Antes da volta do patrão. Quem que é o patrão aqui? Deus ou Jesus, que aliás é a mesma coisa, hein? Lembra disso? Falamos aqui 3 horas e meia. Vocês não querem que eu repita o meu discurso todo, né? Chega, né, dona Cláudia? Fomos do Gênesis ao Apocalipse. Olha o que essa parábola está ensinando. Salvação é algo para se resolver antes da volta de Jesus. Ponto. Quando Jesus voltar, você vai ter como resolver? Não vai. Agora, veja comigo aqui, ó. Nós não vamos ler a parábola do rico e do Lázaro de novo, tá? Eu vou lembrar essa parábola. O rico morreu e foi para o inferno. Isso para escandalizar os fariseus. Mas como que o rico vai para o inferno? O pobre morreu e foi para o céu. Aí os fariseus ficaram mais escandalizados ainda. Como é que pobre vai para o céu? Tudo bem? Bom, aí um no céu, outro no inferno, e um conversando, e o rico pede para Abraão: senhor Abraão, por gentileza, bota um pouquinho d'água na minha língua, porque o negócio está quente demais aqui. Tudo bem? O que o rico estava querendo com esse pouquinho d'água na língua? Resolver o problema dele. Está pegando fogo, seu Abraão. Joga um balde d'água pelo menos. O rico estava querendo resolver o problema dele. O que Abraão disse? Ah não, eu vou ligar para o corpo de bombeiro, vai alguém aí para você. É isso que ele falou? Não. O que Abraão disse para o rico? Não dá para resolver o teu problema. O buraco é muito grande. Tudo bem? Aí então, quando o rico entendeu que não dava para resolver o problema dele, o rico começou a se preocupar com quem? Com os irmãos. Pai Abraão, agora eu estou apavorado, porque eu tenho 5 irmãos e um é pior que o outro. Eu era o melhorzinho da turma. Se eu vim parar aqui, pai Abraão, calcule o que vai acontecer com os outros. Então, por misericórdia, pai Abraão, manda alguém conversar com o meu
pessoal lá, tá aqui o WhatsApp, tá aqui a rua, o número, vai lá conversar com eles, porque senão eles vão vir tudo para cá, pai Abraão. E aí, olha só, o que Abraão falou? Não, maravilha, eu vou ligar pessoalmente. Foi isso que Abraão falou? Não. Abraão disse assim: os teus irmãos têm Moisés e os profetas. Deixa eu falar um pouco sobre isso. A Bíblia, nos dias de Jesus, começava em Gênesis e terminava em Malaquias. Lembre-se que nos dias de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1º, 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, nada disso existia. A Bíblia começava em Gênesis e terminava em Malaquias. Tudo bem? E de acordo com a definição judaica da Bíblia, a primeira parte é a Torá, os escritos de Moisés, 5 primeiros livros: Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. Ok? 5. E a última parte, aquela que começava com Isaías e ia parar em Malaquias, eram os profetas. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Daniel não era considerado profeta, era considerado um livro histórico. Mas Isaías e até Malaquias eram profetas. Tudo bem? Então, quando Jesus dizia assim, eles têm Moisés e eles têm os profetas, Jesus estava querendo dizer assim, eles têm de Gênesis a Malaquias. Ou em outras palavras, eles têm o quê? Não. Eles têm o quê? O Velho Testamento. Eles têm o Velho Testamento. Se eles querem se salvar, Abraão disse, se eles querem se salvar, o que eles têm que fazer? Estudem o Velho Testamento. Tudo bem? Se Jesus falasse hoje, imagine que alguém pedisse para salvar, alguém que está no inferno pedisse para salvar 5 irmãos, que é um pior que o outro. O que Jesus iria dizer? Eles têm a Bíblia inteira. Eles têm do Gênesis ao Apocalipse. Estudem a Bíblia. Ah não, senhor, isso não basta, precisa ir um morto lá para falar com eles. O que Jesus disse? Eles têm a Bíblia inteira. Se a Bíblia não resolve... Exatamente, se a Bíblia não resolve, não vai ser morto que vai resolver. Pessoal, antes de eu colocar o último slide na tela, digam para mim o seguinte: Lucas 16 está tratando sobre o estado dos mortos? Sim ou não? Não. Esse negócio de um que morreu, o outro que foi para o céu, outro que foi para o inferno, isso é apenas uma alegoria. Alegoria, que nem aquela parábola das árvores. Qual que é o grande assunto de Lucas 16? Na parábola do administrador irresponsável, qual que é o grande assunto? Salvação. Qual que é o grande assunto na parábola do rico e do Lázaro? Salvação. Esse assunto começou aonde? Em Lucas 15, em função daquela crítica dos fariseus a Jesus estar andando com gente que, na opinião deles, não merecia salvação. Portanto, o que é que Jesus quis dizer com Lucas 16? Primeiro, a salvação está à disposição de quantos? Todos. Veja só, você agora vai entender o meu português, tá? E entenda o meu português como entenderiam os fariseus dos dias de Jesus. A salvação está à disposição de todos, inclusive dos pobres. Salvação é algo que está à disposição até dos pobres, porque os fariseus achavam que pobre não ia para o céu. Por isso que Jesus já coloca o pobre no céu. Tudo bem? Segunda coisa, depois de alguém morrer, dá para esse cara se salvar? Não. O rico tentou. O que Abraão disse? Não dá. Depois que alguém morre, ele pode se perder? Quando a pessoa morre, se ela está salva, está salva. Se ela não está salva, desgraçadamente não há mais o que fazer. É isso que a parábola conta, claramente. Por último, a nossa salvação, pessoal, me ajudem.
A nossa salvação tem que ser resolvida antes do patrão voltar, antes da volta de Jesus, ou antes da gente morrer. O que acontecer primeiro? É isso que queria dizer Lucas 16. Tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus continue falando no teu coração, que você não perca o hábito de estudar a Bíblia. O que nós fizemos hoje aqui foi realmente estudar a Bíblia. Ler a Bíblia é fácil, estudar a Bíblia dá mais trabalho, mas é muito recompensador. Feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de, em condições tão favoráveis, estudar a Tua Palavra. Obrigado pelas verdades claras que o Senhor deixou para nós. Muito obrigado pela certeza que a Bíblia nos dá de que não só o Senhor tem interesse na nossa salvação, como o Senhor se alegra com a nossa salvação. Que a Tua misericórdia continue sendo ouvida no nosso coração, que o Teu amor não nos desampare, que de uma forma que não sabemos explicar, o Senhor perdoe os nossos pecados, nos ajude a viver cada um dos dias que nos separam do encontro contigo da melhor forma que pudermos, de tal forma a nunca nos esquecer das promessas que o Senhor fez para nós. Amém. Te peço também que o Senhor cuide dos nossos familiares, muitos estão enfermos, muitos passam por dificuldades, que o Senhor continue ajudando cada um destes a viver esses momentos tão difíceis. Volta logo para nos buscar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus continue abençoando a todos. Na próxima semana, algo mais como o que aconteceu hoje irá acontecer aqui. Um estudo profundo da palavra de Deus. O Silas cansou, eu vi que você estava exausto. Deixa eu só falar um pouquinho sobre a semana que vem. Ótimo. Nós vamos começar a semana que vem um conjunto de 3 ou 4 palestras aqui sobre santuário. É um assunto bem interessante, bem complexo, e que é uma cadeia que junta a Bíblia do Gênesis até o Apocalipse. Nós vamos tratar um pouco sobre a questão do santuário, tá? E nós vamos terminar essa série já no final de outubro, começo de novembro, com um estudo sobre a questão do sábado. É um assunto que nós não tratamos aqui, nós vamos fechar com isso. Então, é mais ou menos isso que nós vamos fazer até o fim do ano. Vamos tratar primeiro da questão do santuário, vamos terminar com o assunto do sábado. Aproveite enquanto ele tem energia e ainda tem de sobra. Louva a Deus, Cira, pela Deus continue te abençoando muito. Que Deus guarde vocês. Estamos felizes pela presença de Deus.